Olá, meu nome é Natália Fernandes Rezende, eu sou psicóloga, psicanalista e vou falar sobre o sujeito denunciado e denunciação. Continuando a playlist de vídeos sobre quem é o sujeito da psicanálise lacaniana. Se você não viu outros vídeos sobre o sujeito, você pode clicar na descrição do vídeo para assisti-los. Então, por que que é importante falar sobre o conceito de sujeito em psicanálise? Porque é esse conceito que também nos dá a notícia do inconsciente análise, né? Lacan, no texto A Ciência e a Verdade, que está nos escritos, fala, por nossa posição de sujeito, sempre somos responsáveis, ou seja, nós analistas somos sempre responsáveis por qual conceito de sujeito a gente está trabalhando em uma análise. Lacan propõe que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, que outras palavras, que o sujeito, não, que o inconsciente é o lugar também da enunciação. E aí, esse conceito de enunciação e enunciado, ele é retirado da linguística, porque o Lacan ele teve muitas influências da linguística. E o importante é que na psicanálise lacaniana há uma clivagem, uma divisão radical entre enunciado e enunciação. O enunciado, do ponto de vista da linguística, é o produto, né? É aquilo que está realizado. A enunciação, o próprio nome já diz, a ação, é a ação de produzir aquele enunciado, que é o processo, é o contexto. Isso partindo de vista da linguística, né? Do ponto de vista da linguística, que não é muito diferente, assim, da psicanálise. Mas vamos imaginar que você tem um diário que você escreve sobre o que você sente, sobre o que você pensa ou sobre o que aconteceu no seu dia. Cada frase que você escreve, por exemplo, como hoje eu fui da escola, hoje eu estou muito triste, né, porque eu perdi meu brinquedo favorito. Isso é um enunciado. É o que você diz, escreve para expressar alguma ideia. A enunciação, principalmente do ponto de vista do Lacan, é a maneira como a gente diz essas coisas. Porque o que a gente diz cru, né, é o enunciado. Esse é um conteúdo. Isso não mostra tudo que precisa ser analisado em uma sessão de psicanálise, por exemplo. Numa, o enunciado é aquilo que a gente já está acostumado, né? Por exemplo, numa questão de português está lá, analise gramaticalmente está enunciado. Onde está o sujeito? Onde está o tempo verbal? Qual que é o tempo verbal? Então, o sujeito do enunciado é aquele eu, né? Por exemplo, numa frase que eu digo, eu me sinto feia, o sujeito enunciado é esse eu, né? É aquela pessoa que está me dizendo isso, é aquela analisando que está me dizendo isso, esse é o sujeito enunciado. Mas o sujeito de enunciação, ele tem a ver com a estrutura da lógica significante de como aquilo está sendo dito. Na enunciação, é como se tivesse presentificado o passado, né? A repetição, né? E todos os já ditos da linguagem da ordem significante. O enunciado ele pode ser o mesmo, mas o processo de produção que aquele enunciado, o processo de produção daquele enunciado pode ser bem diferente. Por exemplo, a porta estará aberta. Eu vou utilizar esse enunciado. Então, você está atrapalhando a aula, pode sair. A porta está aberta. Ou então, num outro momento. Eu estarei aqui se você precisar. A porta está aberta. Esse enunciado significa coisas bem diferentes, né? E a enunciação, do ponto de vista psicanalítico, né? Por que que aquilo está sendo dito daquela forma? Para que está sendo dito daquilo para você? Quais são os significantes que estão envolvidos? Né? Então, enunciação, quais são os não ditos que está naquilo que está sendo dito, né?
Então, é aquilo que está sempre atrás do dito. Então, se a gente vou retomar aquele enunciado, eu me sinto feia, ou eu não me sinto suficiente, né, a enunciação ela está em relação com a posição do inconsciente, do sujeito inconsciente. E como essa cadeia discursiva, que é inconsciente, está organizada para chegar até esse enunciado. Na psicanálise lacaniana, não é o sujeito que fala, porque o sujeito é o sujeito inconsciente, é o sujeito do desejo, mas é a condição para qualquer um falar alguma coisa. A enunciação é a condição para qualquer um falar alguma coisa. Na medida que eu falo, esse sujeito inconsciente fala em mim, analisando, em mim, pessoa, indivíduo. E isso oculta a posição do sujeito inconsciente, né? Então, né, mais uma vez, no nível da enunciação está o não dito, o recalque, para a gente falar em termos freudianos. Agora eu vou citar uma frase dos escritos que eu vou compartilhar aqui para vocês. Só um minutinho. Aqui. O sujeito de enunciação, no que seu desejo transparece, ou seja, no sujeito de enunciação, o desejo ele pode advir. Não está noutro lugar senão no ne, cujo valor deve ser buscado numa precipitação como lógica. É assim que chamaremos a função a que se prende seu emprego na frase francesa, na frase em francês, quer dizer, antes que ele venha. Isso aqui é só um trechinho aqui desse texto, da observação sobre o relatório de Daniel Lagache, de 1960. E se alguém tiver interesse de entender um pouco mais, de aprofundar sobre esse conceito, né, você pode trazer. E por que você pode ler esse texto? E aí, quando ele diz, né, desse ne no francês, que o sujeito de enunciação é esse né, porque esse ne, ele, no francês, ele tem uma significação de ambivalência, né, de negação. Então, é isso que quer dizer, porque isso tem tudo a ver com o inconsciente, né, que é isso que é ambivalente, né, que o terceiro não está excluído, ou seja, né, pode ser uma coisa e outra ao mesmo tempo. E esse né por si só, né, lá no seminário 6 ele fala também isso. Ele traz essa mesma enunciado antes que ele venha, né, em francês, e ele fala que esse né por si só entrega a si mesmo, exprime o que ele chama de uma discordância. Essa discordância, muito precisamente, alguma coisa que se situa entre o processo de enunciação e o processo de enunciado. Isso está no seminário 6. O né no francês indica negação, que referencia a ambivalência inconsciente, né? Que ele pode dizer isso e aquilo ao mesmo tempo. Portanto, há uma relação muito próxima de sujeito de enunciação e o sujeito inconsciente. Que, lembrando, não é o indivíduo ou a pessoa que está na nossa frente. É no sujeito de enunciação que o desejo pode advir. Agora eu vou trazer um pouquinho do seminário 11, que ele também fala sobre enunciado e enunciação. Ele fala sobre enunciado e enunciação em várias partes de vários seminários e de vários textos dos escritos ou dos outros escritos. Ele traz aqui que, por exemplo, é completamente falso responder a esse eu minto, que se você diz eu minto, é que você está dizendo a verdade. E, portanto, você não está mentindo, e assim por diante. É completamente claro que o eu minto enuncia de seu paradoxo, é perfeitamente válido. Com efeito, o eu que enuncia, o eu denunciação, não é o eu denunciado. Ou seja, o eu denunciação não é o mesmo eu denunciado. O eu do eu minto é o eu da o eu do eu minto é o eu denunciado. O eu denunciação é outra coisa. Daí que do ponto que eu enuncio, me é perfeitamente possível formular de modo válido que o eu
que nesse momento está aí, formula o enunciado, está mentindo. O eu do enunciado está mentindo, e que mentiu um pouco antes, que mente depois, ou mesmo que está dizendo eu minto, ele afirma que tem intenção de enganar. Esta divisão do enunciado à enunciação faz com que, efetivamente, do eu minto está no nível da cadeia do enunciado. O minto é um significante que faz parte do grande outro, do tesouro do vocabulário, onde o eu, determinado retroativamente, se torna significação engendrada ao nível do enunciado, de que ele produz no nível de enunciação, seja o eu ou engano que resulta. No nível de enunciação está o eu, o eu de enunciação é o eu do eu ou engano, e o sujeito enunciado é o eu do eu minto, né, e aí tem essa brincadeira, né, do eu minto, que quando eu digo eu minto, eu estou dizendo a verdade, né, porque se eu estou falando que eu minto, é porque eu estou dizendo a verdade. O eu engano provém do ponto onde o analista espera o sujeito e lhe remete, segundo a fórmula, sua própria mensagem e sua significação verdadeira, quer dizer, em forma invertida. Tem a ver com aquilo, né? É do grande outro que o sujeito recebe sua própria mensagem, que é o que o Lacan diz. A enunciação, ela é enigmática. Ao tratar a fala do analisante como enigma, o analista devolve ao analisante sua própria enunciação, diante do qual este tem que se virar. Trata-se essa fala como enigma, é restituir o que ele tem de enunciação, é, sobretudo, não considerá-la como uma confissão. Ou seja, ao escutar a enunciação, também está escutando a demanda. Ou seja, ao escutar a enunciação, a gente também escuta a demanda. O que aquele sujeito enunciado está demandando e o que isso tudo tem a ver com o desejo, com o inconsciente. E por que ele está demandando aquilo daquela forma? Por que ele está dizendo isso para você enquanto analista? Por que ele está analisando, está dizendo isso com aquele significante? Né? O que ele espera que eu faça? O que ele está demandando? A demanda, ela também está nesse nível da enunciação. Ou seja, então, quando a gente, né, ouve um relato na clínica, a gente está ouvindo ao mesmo tempo o enunciado e a enunciação, aquele conteúdo, aquele relato, aquela narrativa, e também a gente está ouvindo a enunciação. O que está querendo dizer por trás desse enunciado? Qual que é a estrutura significante? Né? Como que por que ele está dizendo aquilo? Como que está sendo organizado? O que isso tem a ver? Quais são os significantes? Como que é essa articulação significante? Se tem alguma ambivalência inconsciente aí, né? Então a gente sempre está também nesse além, né? Tentando atingir esse sujeito do inconsciente que a gente está dizendo. E é um pouco disso que eu queria trazer. E a gente volta no próximo vídeo para falar sobre o sujeito intervalar, sobre a lógica significante, que a gente introduziu um pouquinho aqui, e a gente volta a falar no próximo vídeo. Muito obrigada, pessoal. Até mais.